As crianças podem sair agora para o seu culto. Irmãos, nós temos costume de, na véspera de Natal, sempre ter um culto, sempre. Isso já há vários e vários anos. E nesse ano, pedi para desligar esse ventilador aqui, Luiz, por favor, só esse aqui, só. Ali, isso. Obrigado, Luiz. E nesse ano coincidiu da véspera de Natal, dia 24, cair exatamente no domingo. Então, dá menos trabalho para mim, né? Eu não preciso fazer 2 mensagens, né? Mas coincidiu e eu tenho o costume de preparar algo para os irmãos, algo que os irmãos possam usar, inclusive em suas casas. Em que sentido? Eu sei que muitos irmãos aqui, quando saem do culto no dia 24, vão para casa e se reúnem com os seus familiares, os seus queridos, tudo mais. E muitas vezes acontece, eu não sei, o costume de cada família, mas muitas vezes acontece de a família ali reunida, sabendo que há um membro da família que é crente e que conhece um pouco mais do que eles a palavra de Deus por ser crente, então muitas vezes pedem para o membro crente da família fazer uma oração ou dar uma palavrinha ali naquela hora. E então nesses momentos os irmãos, então os crentes então da família, aproveitam aquele instante para, estando todos ali reunidos, poder falar algo sobre Jesus para as pessoas. Então, no dia 24 de dezembro, sabendo que muitos irmãos passam por essa situação, eu faço um breve sermão, claro, sempre com os meus 3 pontinhos, que são constantes em todas as minhas pregações, os irmãos conhecem bem, para que os irmãos possam, caso queiram, usar isso dentro de algumas horas, ali no tempo de congraçamento junto aos seus entes queridos. E eu escolhi esse ano, os irmãos sabem que eu tenho trabalhado com os irmãos no livro de Gênesis, ao longo dos meses aí, estamos no capítulo 8, mas hoje, sendo véspera de Natal e tendo esse pensamento em mente, esse objetivo em mente, eu decidi falar sobre Miqueias 5:2, que é um texto ligado ao Natal, por razões óbvias. É um texto que fala, que mostra o profeta Miqueias prevendo o lugar do nascimento de Jesus, o lugar exato do nascimento de Jesus, do rei de Israel. Os irmãos devem saber que Miqueias escreveu a sua profecia, ele viveu e escreveu a sua profecia cerca de 700 anos antes de Cristo. Miqueias é contemporâneo do profeta Isaías, que também falou sobre Jesus, que falou sobre Jesus no capítulo 7 da sua profecia, que falou sobre Jesus no capítulo 9 da sua profecia, estes 2 capítulos relacionados ao Natal, ao nascimento de Jesus. E Miqueias viveu nos dias de Isaías. A diferença é que Isaías ministrava junto a Jerusalém, ao povo de Jerusalém, enquanto Miqueias profetizava junto ao povo mais simples das cidades de Judá. Ele também é contemporâneo de Oséias, do profeta Oséias. Mas o profeta Oséias, ele profetizava no reino do norte, enquanto que Miqueias profetizou no reino do sul. Então é muito curioso notar a precisão profética. Quando nós olhamos para os profetas do Antigo Testamento, homens que viveram séculos e séculos antes de Cristo, como eu disse há pouco, Miqueias viveu 700 anos antes de Cristo. É curioso perceber, chama a atenção perceber a precisão com que esses homens apontaram alguns eventos relacionados ao Messias. Miqueias aqui, no caso,
ele fala que o rei de Israel nasceria num lugar extremamente inesperado. Belém Efrata, uma vila, um lugar simples. E ele fala que Jesus, que o Cristo, que o Messias, o rei de Israel, nasceria ali. Eu gostaria de olhar para esse versículo com os irmãos, e é um versículo curtinho, mas esse versículo tem 3 informações. E eu vou usar essas 3 informações e dividir esse versículo nessas 3 partes. São 3 informações sobre o Messias. E eu quero compartilhar essas 3 informações com vocês, de algum modo aplicá-las à vida dos irmãos, a fim de que os irmãos extraiam desse texto, juntos comigo, alguma lição para a sua vida pessoal, para a sua jornada cristã, e também possam, com facilidade, se tiverem oportunidade, na noite de hoje, junto aos seus queridos, compartilhar essas informações bíblicas com eles. O texto diz assim, em Miqueias 5:2, logo no comecinho aí do versículo, o texto diz assim: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. Essa é a primeira frase, e aqui nós temos a primeira informação sobre o Messias. Na sequência do versículo, nós entendemos por que essa frase está aqui. Essa frase está aqui para informar que Jesus Cristo nasceria numa cidade pequena. A primeira informação que nós temos aqui é essa: o Messias viria de uma cidade pequena. E que cidade é essa? O texto diz: E tu, Belém Efrata. Esse é o nome da cidade em que Jesus nasceria. Nós aprendemos no texto que nós lemos, o Robson leu para nós há alguns minutos, o texto de Mateus 2, de 1-6, quando Herodes consulta ali as autoridades, os doutores nas Escrituras, para saber de onde o Messias viria, e então os doutores ali, os mestres da lei, os mestres das Escrituras, os escribas e professores da palavra de Deus naqueles dias, dizem: olha, ele virá de Belém, porque está escrito no profeta Miqueias, e eles citam exatamente esse texto que nós estamos estudando aqui hoje, dizendo: ele vai nascer em Belém. E é curioso, existe um significado na palavra Belém. Belém, a pronúncia correta, se é que eu sei pronunciar direito alguma palavra hebraica, eu acho que é impossível isso, mas a pronúncia correta é Beit Lehem. Beit significa casa, Lehem significa pão. Belém significa a casa do pão. E quando nós olhamos para isso, os autores bíblicos, eles não fazem essa conexão. Eu estou fazendo, estou tomando essa liberdade aqui, não quero que os irmãos forcem muito a barra não. Mas quando nós vemos essa expressãozinha, o significado da palavra, a casa do pão, isso fatalmente nos remete aquele maravilhoso discurso de Jesus em João 6,35, em que ele diz: eu sou o pão da vida. Quem crê em mim jamais terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. Eu sou o pão da vida. E nós olhamos aqui esse versículo, mostrando que o pão da vida, ele veio da casa do pão. A casa do pão, a própria palavrinha já evocava essa ideia. Se eu fosse um escritor bíblico, se eu escrevesse um evangelho, se eu fosse um evangelista, eu ia fazer essa conexão. Os evangelistas não fazem isso. Estou apenas sugerindo essa conexão aqui para os irmãos, tomando essa liberdade de fazer essa conexão aqui. Mas é curioso notar, o pão da vida veio de Belém, a casa do pão. A expressão Efrata significa frutífera. Era uma região muito frutífera. As duas palavras apontam para o fato da região ser muito frutífera. E o texto prossegue: pequena demais
para figurar como grupo de milhares de Judá. É uma referência às outras cidades, outros distritos. Está dizendo, olha, entre as outras cidades, os outros distritos, as outras comunidades, as outras vilas, você é pequena demais. Você não é uma cidade que se destaca. Você não é uma vila que se destaca. No entanto, você vai se tornar uma vila importante. Talvez uma das pequenas cidades mais famosas em todo o mundo. Porque o Messias nascerá de você. E a partir daí então, nós aprendemos uma lição importante. Que os irmãos talvez possam compartilhar com os seus entes queridos que ainda não conhecem a nossa paz. Com seus entes queridos que ainda não abrigam no coração a fé aquecedora que nós temos em nosso coração. E que realidade é essa? A realidade é a seguinte: a verdadeira grandeza advém da nossa associação com Jesus. De onde viria a grandeza e a dignidade de Belém? De sua força política? De seu papel político junto lá a Israel como um todo, ou seu impacto sobre o mundo todo como uma cidade importante? Não. A grandeza, a honra e a dignidade de Belém viriam de uma coisa só: da sua associação com o Messias. E nós que somos crentes temos que ter essa mentalidade. Nós não podemos buscar a nossa grandeza, a nossa honra e a nossa dignidade nas coisas que o mundo procura para ter grandeza, honra e dignidade. A nossa grandeza, honra e dignidade reside numa coisa só: em estarmos associados, em pertencermos a Jesus. O profeta Jeremias, veja o que diz Jeremias. Dê uma olhadinha rápida em Jeremias 9. É um texto tão lindo esse de Jeremias. É um texto que quebra toda a mentalidade moderna dos homens que buscam grandeza, honra, aplauso. Vejam o que diz Jeremias 9, 23 e 24. Compartilhem isso com as pessoas que vocês conhecem. O profeta Jeremias disse isso 600 anos antes de Cristo, 100 anos depois de Miqueias. Ele disse em capítulo 9, versículos 23 e 24, diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria. O que significa gloriar-se? Orgulhar-se. Não seja orgulhoso, sábio, porque você é sábio, porque você tem diplomas, porque você tem letras na frente do seu nome, PhD e coisas assim. Não se orgulhe nisso. O mundo se orgulha nessas coisas. Ele prossegue: nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. É uma mensagem muito presente, muito atual. Não se orgulhem, homens, no seu conhecimento, nos seus diplomas, na força que vocês têm, ou nas riquezas que vocês têm. Não se tornem orgulhosos com base nisso. Vocês querem se orgulhar de alguma coisa? Eu vou dizer em que vocês devem se orgulhar. E o texto diz: mas o que se gloriar, o que se orgulhar, glorie-se nisto. 2 pontos. E vem a frase: em me conhecer. Quer se orgulhar de alguma coisa? Se orgulhe de me conhecer. E saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Quer ser alguém orgulhoso? Quer se orgulhar de alguma coisa? Está aqui um motivo para você se orgulhar. Glorie-se em saber quem eu sou, em me conhecer, conhecer a minha justiça, conhecer a minha misericórdia. Glorie-se nisso. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 14, ele disse assim: longe de mim esteja gloriar-me, exceto na cruz de Cristo. Eu me orgulho porque eu estou morto para o mundo naquela cruz.
Eu estou morto ali com Ele. Eu morri para o mundo e é por isso que eu me orgulho. Eu estou associado a Cristo. Eu estou ligado a Cristo. E essa é a razão do meu orgulho, do meu santo orgulho, do eu gloriar-me. Quando eu era garoto, pequenininho ainda, o comportamento exigido de nós, meninos e meninas nas escolas, era um comportamento muito marcado por reverência. Eu me lembro disso. Quando o professor entrava na sala de aula, alguns professores exigiam, outros não, mas alguns exigiam que nós nos levantássemos. E às vezes tínhamos que nos levantar e dizer uma frase, eu não me lembro agora que frase que era. Não sei se era Heil Hitler, alguma coisa assim, não sei o que era. Mas tinha que falar alguma coisa. Nós nos levantávamos, todos ali de um lado específico da carteira, as mãos juntas ao corpo, e falávamos uma frase. Então era tudo uma disciplina muito intensa na sala de aula. Os professores podiam até bater nos alunos. Eu nunca apanhei. Quase apanhei, mas nunca cheguei a apanhar de professores. E naqueles dias também os policiais, eles eram muito respeitados, não só os professores, os policiais também. E os policiais usavam uma farda azul marinho, era muito bonito, com botões dourados e um cap. Era muito bonita a farda dos policiais. E o meu pai era um policial. Naqueles dias, para mim, o meu pai era muito alto. Hoje ele me parece baixinho, acho que ele até diminuiu um pouco já. Mas naqueles dias ele me parecia um homem alto e muito forte. Para mim era o maior herói da terra, era o meu pai. Quando ele vestia aquela farda azul, com aqueles botões dourados e aquele cap com um emblema que em cima, ele ilustrava aquele emblema e ficava brilhando aquele emblema de metal no seu cap. Eu achava a coisa mais linda, eu queria ser igual ao meu pai. E um dia eu estava na minha classe, sentado na minha carteira, e a professora à sua mesa. E então meu pai abriu a porta e entrou, com sua farda azul marinho, os botões dourados, o grande emblema de metal no seu cap. Ele entrou, 2,20 metros de altura. Ele entrou. A classe estremeceu. A professora olhou para o lado e se recompôs ali na mesa. E ele foi até a professora e começou a conversar com ela. Não sei o que ele foi fazer lá. E eu olhei para os meus amiguinhos ao lado e falei assim: é meu pai. Eles disseram assim: é seu pai? É nada. Eu falei: é meu pai. E eu me gloriando, dizendo que ele era meu pai. Eles: é seu pai nada. Estou cochichando: é seu pai nada. É meu pai, é meu pai. Eles dizendo: não é não. Aí eu cometi um ato de total irreverência. Sabe o que eu fiz? Eu me levantei. Era um sacrilégio. Eu me levantei, fui até a frente e peguei na mão dele. E todos olharam e disseram: é pai dele mesmo. E eu fiquei segurando na mão do meu pai. Foi um dos momentos mais gloriosos da minha infância. Eu lá na frente, diante de todos, ali, corajoso. A professora não podia me ameaçar. Meu pai ali, trajado daquele jeito, e todos olhando para mim, e eu ali orgulhoso. Esse é o meu pai. Nós, os crentes, temos que nos levantar. Não temos só que falar: Jesus é o meu Senhor. Não. Nós temos que realmente nos associar ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o grande general. Ele é aquele que usa uma coroa eterna. E nós temos então que, diante do mundo, nos levantar e pegar na sua mão. E mostrar: estou associado, estou ligado a este rei. Ele é o meu rei. Ele não é meu rei somente de boca. Não é meu rei somente de palavras. Não. Eu estou associado a ele. Eu estou ligado a ele. E nisso eu me orgulho. E nisso
eu me glorio. Eis aqui o meu rei, eu estou de mãos dadas com ele, ligado a ele, e é nisso que consiste a minha grandeza, e não em outras coisas. Quando nós olhamos para o texto de Miqueias, dizendo que aquela pequena cidade seria a cidade do nascimento do Messias, nós percebemos que Miqueias quer mostrar que a grandeza da cidade estava ligada à sua associação com o rei. E a nossa grandeza é assim também. Se quisermos realmente ser grandes, a nossa grandeza consiste disso, em estarmos associados a um grande rei, ao Messias. Mas existe uma segunda informação aqui. A segunda informação é a seguinte, vejam o que diz o texto, na segunda parte, aí depois da vírgula de onde eu parei. Diz assim: de ti me sairá o que há de reinar em Israel. O que esse texto diz? Esse texto dá mais uma informação. Esse texto está dizendo que o Messias viria para reinar sobre Israel. Existem diversas vertentes teológicas que falam sobre isso. Alguns dizem que essa profecia é uma profecia que já se cumpriu, que Jesus já está reinando sobre Israel, e não somente sobre Israel, mas sobre todo o mundo. E isso é verdade. Realmente a Bíblia diz que o Senhor Jesus reina supremo sobre todo o universo, que Ele subiu aos céus e que Ele está sentado à direita de Deus, e estão sujeitos a eles, não somente as nações todas, mas também os anjos, os principados, potestades e todos os poderes estão sujeitos a Ele. Nós aprendemos isso. Nós aprendemos que o Senhor já reina, que existe um reino sempiterno, e Ele está sentado à destra de Deus ali. Mas esse reino de Jesus sempre existiu. Quando nós olhamos para Isaías 6, nós vemos o Senhor sentado num alto e sublime trono nos dias de Miqueias, porque Isaías, como eu disse, é contemporâneo de Miqueias, e Isaías viu o Senhor sentado num alto e sublime trono, e João, no capítulo 12 do seu evangelho, diz que aquele que Isaías viu sentado no trono, era Jesus, era o Cristo, sentado ali. E nós aprendemos isso, João 12, 39 a 41. Ou seja, o Messias já reinava no céu, e nós cremos nisso. Mas quando nós olhamos para uma profecia como essa, nós entendemos que esse reino universal, sobre todas as nações, um dia vai invadir a terra, e vai se tornar concreto, palpável, histórico, visível. Nós cremos nisso. Quando nós olhamos para o capítulo anterior, nós vemos que Miqueias falou mais sobre esse reino. No capítulo 4, você vê, no comecinho do capítulo 4 de Miqueias, virando um pouquinho a página da sua Bíblia, você percebe isso, o texto diz: mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações, e dirão: vinde, e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que Ele nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Isso nunca aconteceu. Nós cremos que essas coisas vão acontecer. E o texto prossegue: Ele julgará entre muitos povos, e corrigirá as nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arados, e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos exércitos o disse. Haverá um tempo em que o Senhor reinará em Sião. O apóstolo Paulo, em Romanos 11, 26, diz
virá de Sião o libertador. Quando o Senhor voltar, ele reinará em Sião. O anjo Gabriel disse a Maria: o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele receberá esse trono um dia. Nós aprendemos em Atos 2, 30 e 31, quando os apóstolos se aproximaram de Jesus, perguntaram a ele: Senhor, será este o tempo que restaurarás o reino a Israel? Eles estavam aguardando o Senhor voltar e estabelecer o seu trono em Jerusalém. E o Senhor Jesus não nega isso, ele só diz: o tempo em que isso vai acontecer, não vos compete saber. Não vos compete saber o tempo em que isso vai acontecer. De modo que nós aprendemos nas Escrituras que o Senhor que reina hoje sobre todo o universo, um dia fará com que esse reino invada a história. E ele então se assentará no seu trono e estabelecerá o seu reino de paz sobre todo o mundo. E a Bíblia diz que então o conhecimento do Senhor encherá toda a terra, como as águas cobrem o mar. E nós aguardamos isso, e isso nos dá um colorido de esperança. Eu conheço vertentes, são vertentes muito respeitosas, é claro, que dizem que essas coisas são figuradas, que essas coisas nunca vão acontecer de modo literal, que o Senhor nunca estabelecerá o seu reino em Jerusalém e nunca os povos irão para lá para aprender dele, e as nações nunca transformarão as suas armas em podadeiras. Isso nunca vai acontecer, que tudo isso são apenas figuras de linguagem. Dizem que o lobo de Isaías nunca vai andar com a ovelha, nunca, com o carneiro, nunca. Dizem que isso são símbolos de pessoas hoje, judeus e gentios vivendo em harmonia, e que essas coisas não são literais, elas são apenas símbolos de coisas que estão acontecendo agora. E que essas coisas todas maravilhosas que são descritas nos profetas, essas coisas que enchem o nosso coração de ânimo e de desejo de verem se cumprindo, elas já estão se cumprindo agora, no modo como as coisas estão caminhando na igreja. Quando eu vejo essa interpretação desses textos dessa forma, eu confesso, meu coração até se esfria, porque eu penso, se isso for verdade, tanta coisa se perde, tanta grandeza e tanta beleza se perde. Eu penso num cachorro com um pedaço de carne na boca. É assim que eu me sinto. Estou lá, eu sou o cachorro, com um pedaço de carne na boca. A carne é literal, gostosa. Então eu olho para um lago, e eu vejo a imagem, um reflexo da carne. E então, vendo a imagem, o reflexo da carne, eu tento pegar o reflexo. O que acontece com o meu pedaço de carne? Ele cai dentro do lago, e eu fico com um reflexo que não me alimenta, sem gosto, meramente ilusório. É isso que a interpretação alegórica faz com um texto bíblico como esse. Ela tira o prazer do alimento. Ela tira o gosto da esperança. Ela transforma tudo em alegorias. E nós então perdemos a beleza, o gosto, o tempero maravilhoso do texto. Mas quando nós olhamos a Bíblia como ela realmente é, as promessas que ela realmente enumera e descreve, e nós vemos essas promessas com todo o seu colorido, isso enche o nosso coração de esperança, de uma esperança concreta. Eu olho para este mundo, desabando, deteriorando e apodrecendo. Eu olho para os governos, todos corrompidos, sujos, promovendo o mal. E então eu penso numa profecia como esta de Miqueias e eu digo, um dia o Senhor vencerá a batalha contra o mal, não lá no céu apenas, Ele vencerá a batalha contra o mal aqui.
neste terreno onde o mal venceu no Éden, onde o mal venceu uma vez, o Senhor vencerá na próxima luta. E aqui um dia, neste mundo, nós veremos a justiça, a paz e a verdade enchendo toda a terra, como as águas cobrem o mar, com um chefe adorável, regendo as nações com cetro de ferro. E ele regerá as nações com esse cetro de ferro e restaurará a justiça neste mundo caído. E isso enche o nosso coração de esperança. Nós não temos mais esperança no PSDB. Nós não temos mais esperança no PT. Se fosse madeira eu batia aqui. Nós não temos esperança nas grandes organizações mundiais, não temos esperança na ONU. Nós não temos esperança em Donald Trump. Nós não temos esperança nas grandes organizações europeias. Não. Nós sabemos que um dia o céu se abrirá e os pés do Senhor estarão sobre o Monte das Oliveiras, talvez o lugar de onde ele partiu, e esse monte se fenderá ao meio, e o Senhor então estabelecerá o seu trono em Jerusalém, e reunirá as nações diante de si, e separará as ovelhas dos bodes, e estabelecerá então o seu reino, preparado desde antes da fundação do mundo, e nós reinaremos com ele para sempre em justiça e em verdade. E nós podemos esperar isso. E você pode compartilhar essa esperança com os seus queridos nesta noite, na noite de hoje, na noite em que nós comemoramos o nascimento desse rei que um dia virá. E finalmente, a última informação do versículo 2 é a seguinte, termina assim: e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Qual é a terceira informação que emana desse texto? A primeira informação, nós vimos, é que o Messias viria de uma cidade pequena. A segunda informação é que o Messias viria para reinar sobre Israel. E a terceira informação é que o Messias, com base nesse texto, o Messias seria eterno. O texto diz, as suas origens, ou as suas saídas, é o texto literal, são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Esse texto mostra que Jesus Cristo sempre existiu, logo ele é divino. Ele é divino e, sendo divino, é eterno. E sendo eterno, ele pode dar a vida eterna. Por isso ele disse, as minhas ovelhas não perecerão eternamente, eu dou-lhes a vida eterna, porque ele tem a vida eterna, porque ele é eterno e tem a vida eterna, ele pode conceder a vida eterna. E conhecendo essas coisas, sabendo disso, de que mais nós precisamos? Se nós temos a vida eterna, o que temos que temer? Qual é o maior mal que pode nos sobrevir? O maior mal que pode nos sobrevir é a morte. É a morte. É o que de pior pode nos acontecer. Mas o Senhor nos deu a vida eterna, de modo que o maior mal que pode nos sobrevir não nos assusta mais. Nós temos a vida eterna, nós temos tudo. Tudo mais é acessório, tudo mais é secundário, tudo mais é um plus, é um anexo, porque temos a vida eterna. Na Grécia antiga, havia um filósofo da escola dos filósofos cínicos, o nome dele era Diógenes de Sinope. E ele vivia num barril. Foi o primeiro Chaves que já existiu na história. Diógenes de Sinope. Vivia num barril. Ele não ligava para nada. Ele acreditava que tudo que ele precisava, ele tinha com ele. Não precisava de nada. E se tornou famoso. E ele nasceu em Sinope e morreu em Corinto, na Grécia Antiga. E um dia o grande Alexandre, imperador, foi visitá-lo. Imaginou? Alexandre o Grande,
um dos maiores imperadores de toda a história, foi visitar Diógenes de Sinope. E conversou com Diógenes ali. Diógenes no seu barril. E ali o imperador falando com ele. E o imperador ficou tão impressionado com as palavras que Diógenes dizia, um mendigo ali, jogado ali num barril. E o imperador disse a ele: Diógenes, peça qualquer coisa, e eu lhe darei. Você sabe o que Diógenes disse para ele? Qualquer coisa. Posso pedir o que eu quiser? Pode pedir o que você quiser. Então eu vou pedir para você sair um pouquinho para o lado, porque está tirando o sol, está fazendo sombra, e está atrapalhando o sol bater em mim. O que significa isso? Qualquer coisa, sim. Só um pouquinho para lá, porque está me atrapalhando. Sabe o que significa? Imperador, não há nada que você possa me dar. Eu já tenho tudo. Você só me atrapalha. Você só faz sombra. Só isso. Nós somos crentes. Nós temos a vida eterna. Nós temos tudo. O mundo se aproxima de nós e diz: eu quero te dar alguma coisa. Eu quero te fazer mais feliz. Eu quero te oferecer coisas boas para você ser mais feliz. Sabe qual deve ser sua resposta? Você quer fazer alguma coisa por mim? Então eu vou pedir para que você saia da minha frente e pare de me atrapalhar. Porque tudo o que eu preciso eu tenho. Eu tenho o sol da vida eterna brilhando diante de mim. Eu tenho um Salvador, um Rei eterno que me deu vida. Eu não preciso de nada de você. Não há nada que você possa me dar. Eu tenho um Rei eterno. E esse Rei eterno me deu a vida eterna. Eu não preciso de mais nada. Não há nada, mundo, que você possa me dar. Nada. Eu já tenho tudo. Essas são as lições que emanam deste versículo. Olhando para esse versículo, aprendemos que o Messias viria de uma cidade pequena. Onde está a nossa grandeza? Em estarmos associados, ligados ao Messias. O Messias viria para reinar sobre Israel. Onde está a nossa esperança? Num dia em que Ele invadirá a história e estabelecerá a justiça e a paz no mundo inteiro. O Messias seria eterno. O que nós temos de mais importante? A vida eterna. O mundo não pode acrescentar nada a isso. O Messias é apresentado nesse versículo, nesses termos, com essas informações. E essas informações devem nos enriquecer, porque elas geram em nós, elas produzem para nós essas lições que acabamos de compartilhar. Vamos orar ao nosso Deus, pedindo que essas verdades sejam provadas de fato por nós. Senhor Deus, que a nossa grandeza esteja em te conhecer. Que a nossa esperança esteja no fato de que o Senhor um dia reinará para sempre, estabelecendo a sua justiça. E que o nosso bem maior seja a vida sem fim que é dada pelo Rei eterno. Que essa seja a nossa forma de olhar para a vida. Que não olhemos para a vida como o mundo vê a vida. Não busquemos grandezas onde elas não estão. Não busquemos esperança onde a esperança não mora. Não busquemos bens, não busquemos dádivas que não podem saciar o nosso coração de verdade, mas que o Rei verdadeiro, o Rei eterno, o Rei de Belém, seja a nossa maior possessão, e que junto a Ele desfrutemos da grandeza de sermos seus servos, da esperança de saber que um dia Ele voltará, e da esperança, da dádiva da vida eterna, que só Ele, sendo eterno, pode conceder. Nós pedimos essas coisas neste Natal. Ensina-nos, fala-nos e transforma-nos através delas, e que possamos compartilhá-las com os nossos queridos. Em nome de Jesus pedimos. Amém.